Então, primeiro eu queria acrescentar, Ricardo, eu achei muito boa a sua explicação das razões da importância da educação financeira. Eu queria acrescentar mais um ponto, que é o aumento da expectativa de vida. O aumento da expectativa de vida, que eu acho que é pouco discutido isso no Brasil, a gente discutir só sobre o fator previdenciário, a gente vai poder ter pouco espaço para cometer erros com o dinheiro. Agora, Fernanda, eu fiquei muito impressionada com os números que você deu. Só que quando a gente trata da comunicação dos bancos, eu me sinto uma analfabeta, em muitos casos. Então, eu imagino como, assim, eu trabalho com isso diariamente, porque tem coisas que são muito difíceis de entender mesmo. Por exemplo, recebo muitos e-mails, as pessoas falam assim, o que é 100% do CDI? Ele não sabe o que é 100%. E o gerente só fala com ele, dizendo, quer dizer, o gerente nunca fala 100, fala 80%, 75% do CDI, né? Nunca chega a 100. Mas, enfim, ele não sabe o que é isso. Então, isso mostra que a situação é muito, muito pior do que a gente imagina. E um outro ponto, Fábio, agora, eu e o Fábio, a gente se encontra muito em vários painéis. E eu admiro muito o trabalho que ele vem fazendo, a gente converge em algumas coisas, diverge em outras, bastante. Quando você fala, e aí essa é a questão que eu queria colocar aqui para a mesa, quando se fala que as instituições financeiras, o papel delas é educar o cliente, eu discordo. Eu tenho muita preocupação do banco, das instituições financeiras, assumir o papel de educação. Eu acho que educação é família e escola. Eu tenho eu admiro muito o trabalho que o Febraban está fazendo no Bolsa em Dia, mas, por exemplo, entra no glossário do Bolsa em Dia sobre produtos financeiros e lê título, que é título de capitalização. Você fica louco para comprar um, morrendo de vontade para comprar um. E está correto, em tudo que ele escreveu lá está correto. Você fica com muita vontade de comprar vários títulos. Então, assim, eu tenho uma divergência em relação a isso. Por isso, eu acho muito interessante que o Banco Central, eu fiquei muito feliz de ver que o Banco Central assumiu essa liderança da cidadania financeira, do papel da cidadania financeira. Tenho acompanhado o que o time do Banco Central está fazendo, estão fazendo coisas muito boas que têm pouca visibilidade ainda. Por exemplo, a questão que você mostrou do spot de rádio, que eu achei muito bom. Mas a questão do nome sujo é um medo para as pessoas. Quer dizer, na verdade, você sabe assim, a tendência do que ele vai fazer é ir correndo procurar um agiota para pegar dinheiro para pagar isso para o nome não ficar sujo. Ele tem que se libertar da culpa do nome sujo para aprender a reestruturar e pagar a dívida dele direitinho. Então, assim, o que eu espero, o que eu acho que é legal, é que os bancos tenham transparência e levem informação. E aí, na questão do crédito, experimenta. Quem tem dívida, mandar um e-mail para o seu gerente, mandar um e-mail para o banco pedindo que ele explique cada um dos itens que estão na cobrança daquela dívida em atraso, enfim, daquela discussão e daquela renegociação. Eles não mandam, você sabe? Eles não mandam. Então, assim, a gente recebe... A Vera está aqui, a Vera Remédio. Ela acompanha isso diariamente com os superendividados. Então, assim, eu acho que o grande papel e a grande contribuição do sistema financeiro, dos bancos, é na transparência e na educação e no treinamento dos seus funcionários, para que eles realmente atendam as pessoas. E nesse spot, por exemplo, eu sugeriria que vocês colocassem a calculadora do cidadão, que levassem as pessoas, que a calculadora tem pequenos movimentos que podem ser feitos que dão muito empoderamento para a população. A calculadora do cidadão é uma delas. Eu falo muito sobre isso porque ela dá um poder para que as pessoas realmente... Porque a questão da matemática enfim, é isso mesmo. As pessoas não sabem, não fazem conta de cabeça. Muitos de nós aqui não vão fazer conta de cabeça. E é um pilar importantíssimo. Ana Maria Luzarte, que é uma educadora, uma pessoa assim, muito... que foi do Banco Mundial, trabalha na George Washington University, ela frisa muito a questão da matemática, o quanto é importante. E a calculadora do cidadão, ela resolve esse problema, porque ela toca em todos os pontos lá. E é pouco divulgada. A gente tem falado, quando se fala a TV, os jornais, na TV Globo, eu acho que todos os jornais da casa hoje cobrem e tem colunistas sobre finanças pessoais, o que mostra a atenção da TV para esse tipo de informação.
que a gente vai, busca informação, a gente tem levado muitas pessoas lá no Jornal da Globo. Eu faço o Jornal da Globo, faço o SBTV e faço o Globo News em Pauta. O Conta Corrente tem o Samidana, que é excelente, também tem coluna lá, e o Conta Corrente mudou várias coisas, focando a educação financeira, e todos os jornais da casa têm dado muita atenção. A Globo está fazendo a Expo Money. A Expo Money é uma feira de educação, virou uma grande feira de educação financeira, enfim. Então, existe uma... Agora, o que eu queria colocar aqui para discussão é isso, é o papel. De quem é o papel de educar financeiramente? E o que é educação financeira? Porque parece que educação financeira é só aprender a gastar menos do que ganha, né? E, na verdade, quer dizer, quem comprou a GX, concentrou todas as suas aplicações em OGX, tem educação financeira? Mas o que você fala? Realmente, todo debate, a gente sempre cai nessa questão de quem tem que educar. Eu me permito também discordar de você, Mário, porque eu acho que uma entidade, uma organização, não tem que ter vergonha de educar o consumidor. Aliás, tem obrigação de educar o consumidor. Porque se ela não pega para si essa função, a impressão que dá é que ela tem vergonha do que ela está fazendo. Não, ela tem obrigação. Se ela acredita no seu produto, se ela confia no seu produto, se é bom, por que não educar? Né? Existem desvios, existem problemas, é lógico. Esse é um caminho de longo prazo, a gente sabe, está discutimos isso, o mundo não é perfeito. Mas o princípio de educar, ele é um princípio e não é só banco, não. Se eu produzo produto de limpeza, eu tenho que ensinar dona de casa a usar aquele produto de limpeza. Se eu produzo medicamento, eu tenho que ensinar. O ensino formal, ele é fundamental, mas ele não é suficiente. A gente sabe disso. A gente sabe que tem muitas lacunas. E quando eu falo do adulto, é pior ainda, porque o adulto não está na escola. Então, se a empresa não for pegar para si essa função de educar, quem vai fazer isso? Né? Tanto é que o Banco Central acabou de lançar um programa muito completo, muito interessante de educação financeira. Né? E não é uma entidade de ensino formal, né? É uma entidade que regula o setor financeiro. Então, eu não tenho nenhum problema, nenhuma vergonha de defender, sim, que informar é fundamental, concordo com você, mas educar, isto é, ensinar mudança de comportamento, se eu acredito no que eu faço, não tem nenhum problema em fazer isso. Então, a Febraban está fazendo, o Banco Central também está fazendo, os bancos privados e públicos também têm programas, e eu acho que tem que continuar. Quanto mais você conseguir passar esses conceitos e de certa forma, começar a mudar comportamentos, eu acho que isso vai ser fantástico, porque é um trabalho de várias mãos, é uma rede, né? Uma rede que tem que envolver diversos agentes. Então, é um pouco por aí. Eu vou continuar sempre defendendo que os bancos, que a Federação dos Bancos, que o Banco Central, que a CVM tenham seus programas de educação. Eu acho que é um dos caminhos importantes. Só a educação formal não será suficiente para atingir todo mundo, principalmente o público adulto que está fora do sistema. Eu acho que eu concordo com os dois no seguinte senso. Eu acho que a educação de qualquer coisa, mas em particular a educação financeira, é função de todo mundo. É como a gente colocou aqui, vários de nós colocaram, é uma tarefa inacreditável hoje para o Brasil. Quer dizer, dado que nós temos uma população muito mais enriquecida do que antes, pouco educada, sem experiência, num mundo cada vez mais monetizado, a educação financeira é absolutamente fundamental para a sustentabilidade de cada família dessa. Então, acho que é dever de todo mundo fazer educação financeira. A questão é como que você dá transparência a quem está recebendo a mensagem, se aquilo é educação ou é propaganda. Então, eventualmente, você vai ter que ter um órgão regulador que vai ter que colocar um carimbo e dizer o seguinte: isto é propaganda. Quer dizer, quando você lê uma revista, você sabe se aquilo é propaganda ou se aquilo é informação, se é uma reportagem ou se é uma propaganda, né? Então, eventualmente, você vai ter que ter um órgão que vai dizer o seguinte: ó, isso é uma propaganda, isso é educação. Quer dizer, e eu acho que às vezes essas coisas se misturam, e eu acho que talvez o trabalho que talvez o Banco Central
que a estratégia toda a estratégia de educação financeira do país vai ter que fazer é dar um carimbo especial para aquilo que é educação, seja lá quem estiver fazendo isso. Quer dizer, se for... Eu não posso deixar de passar o que você falou. Existe uma estratégia nacional de educação financeira, né? E essa estratégia nacional, que tem uma associação que cuida dela, a Silvia Moraes está ali, ela é a superintendente, e vai ser criado, né, Silvia, um selo das iniciativas de educação financeira. Nós vamos fazer um grande inventário de todas as iniciativas, e aquelas iniciativas que seguirem certos padrões que forem considerados corretos, éticos, receberão um selo. Então, de certa forma, é o próprio setor se autorregulando, né, para que realmente a gente possa eliminar abusos e eliminar a publicidade que não seja educação de verdade. Então, eu só queria deixar passar isso, né, a importância que o próprio setor, de certa forma, e o Banco Central faz parte da estratégia, está empenhado em fazer o que você falou, separar uma coisa da outra e colocar o selo daquilo que realmente faz parte das diretrizes que se procura passar pela educação financeira. Só complementando, a estratégia está começando, né? Em 2010. Pode ser que daqui 10 anos ou 15 anos a situação seja diferente. Então, com essa política de Estado, de levar a educação financeira para as escolas, talvez a situação do adulto, do jovem, já seja diferente. Então, a discussão mudaria um pouco, né? Quem é o responsável? Como é que é isso hoje nas escolas? Nas escolas, você pode complementar se for o caso, mas vai começar a fase de aplicação. O ano que vem, 6 estados, os estados que participaram do piloto, tá? Vai começar ano que vem 6 estados, atinge 3 mil, salvo engano, 3 mil escolas, e em 2015 os outros 21 estados, tá? E também uma plataforma virtual que vai deixar disponível o material do ensino médio para todas as escolas que quiserem acessar. É isso? É isso mesmo, e é um projeto grandioso que começou com 400 e poucas escolas, vai para 3 mil, e a ideia é que se cresça e realmente colocar na escola, no ensino médio, tanto no fundamental também, essas bases da educação. Então, mais uma vez, né, para o aluno é mais fácil. O problema maior é para o público adulto, porque a dispersão é muito grande. Mas o aluno não pode ser o multiplicador da INEF? A ideia é essa, o foco inicial da INEF em jovens, é porque o jovem é um grande multiplicador, é ele que muda o comportamento em casa, é ele que vai mudar a sociedade. Né? Se você, obviamente que a gente tem programas para aposentados, para mulheres já chefes de família, mas é o jovem que tem essa possibilidade, essa riqueza de levar o conhecimento e mudar o padrão familiar. Principalmente nas classes de baixa renda. Então, esse é muito importante, Mário. Nas classes A e B, o pai, 90% dos pais têm mais escolaridade que os filhos. E nas classes de baixa renda é o inverso. Então, os filhos têm muito mais escolaridade que os pais. Então, sem dúvida alguma, na baixa renda, essa ação do filho levar o conhecimento, do mesmo modo que ele leva outros tipos de conhecimento, e a educação financeira vai ser, eu acho que, o ponto-chave da estratégia. Você percebe isso nos grupos que vocês estão falando? Tem aqui uma pergunta para você. Quais são as cidades que são atendidas pela Planet Finance? Nós trabalhamos hoje com um público adulto, são mulheres que vão de 25 a 60, 70 anos, a gente não tem limite. E é verdade que elas estão também iniciando na vida digital, por exemplo, elas estão começando a ingressar nessa questão aí de ter acesso a cartão de crédito, e a gente vê que muitas vezes elas falam, mas meu filho ele sabe. Então a gente tenta trazer para elas justamente esse conhecimento para que ela seja a pessoa que saiba. E para responder à pergunta, hoje a gente tem projetos em cidades específicas atendendo a demanda. Então, quando uma associação, um grupo de mulheres, uma cooperativa, uma instituição de microfinanças conversa conosco para que a gente possa passar para eles o conhecimento. Então, hoje a gente está principalmente no Rio de Janeiro com esse projeto, mas a gente atende o Brasil todo. Olha, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. A missão de criar um indicador de alfabetização financeira? A gente não tem um indicador de educação financeira, mas eu acho que assim, essa ideia é ótima. Porque é uma coisa que eu tinha explicado.
o conhecimento, o acesso que está disponível no dia a dia. E eu, sinceramente, também me sinto uma analfabeta funcional quando falo em questão financeira, porque é nisso que eu estava pensando, quando a Elvira falou, né, de, por exemplo, a gente ter a mesma informação que a gente tem para comprar uma geladeira, uma máquina, ou seja o que for. Quando eu vou olhar informações de fundos, por exemplo, eu confesso que eu não entendo absolutamente nada. Acho que, assim, tudo bem, a taxa de administração, a taxa de administração, mas para ficar muito claro o que são essas taxas, por exemplo, e como elas incidem naquilo que você está aplicando. Eu, pelo menos, não sinto isso claro. E eu tento me informar, mas mesmo assim, às vezes eu desisto pela questão de eu não estou entendendo nada, então seja meio que o que Deus quiser, né? E aí, nesse sentido, assim, eu ia só rapidinho, só falando também em relação a essa questão que foi colocada, de quem é a responsabilidade pela educação financeira. Eu concordo com o que o Ricardo fala, de que todos são responsáveis. Sim, eu não acho que a gente tem que focar a educação no papel da família e da escola. Eles são, por exemplo, os primeiros contatos que a gente tem. Mas eu acho que é responsabilidade de outras organizações. O que está faltando na escola, na minha opinião, e eu não vou entrar no mérito porque eu sou muito crítica em relação à escola, eu trabalho com isso e eu estudo isso no meu dia a dia, então eu não vou entrar no mérito do papel da escola em relação à educação, que está perdido um pouco, educação geral, mas seria trazer, sim, uma visão crítica em relação a tudo que a gente tem acesso no dia a dia. Então, por exemplo, chegaram várias informações, claro que tem essa regulação do próprio setor e de quem é responsável, do que é informação ética ou não, mas assim, se as pessoas que têm acesso à escola também forem educadas para ter esse papel de cidadania e criticidade em relação a tudo que tem acesso, aí sim eu acho que é um papel da escola forte, que não está cumprindo, que também vai ter essa função de selecionar o que é melhor ou não, ou o que é uma informação correta ou não. Eu estava conversando aqui, mas uma questão fundamental no Brasil vai ser medir, né, o letramento financeiro. Né? Tem internacionalmente, mais ou menos, tem algumas escalas internacionais usadas já sistematicamente, uma da OECD, outra do Banco Mundial. Né? O PISA, acho que de 2015, o Brasil já se comprometeu a avaliar as nossas crianças de 15 anos em letramento, mas vai ser só crianças de 15 anos. Né? Então, uma sugestão que eu estava dando aqui era exatamente o INAF passar a pegar uma dessas escalas, provavelmente a da OECD, e incluir no INAF, porque nós vamos ter uma medida de letramento financeiro mundialmente comparável numa amostra nacional quase que anual ou bianual. Então, vai ser uma base fundamental. Eu queria só emendar, chamando a atenção de que, quer dizer, em certo sentido, o Brasil, nessa questão de educação financeira, ele é talvez um dos países do mundo que mais precise disso, né? Porque tem um sistema financeiro avançado e uma população com nível de escolaridade baixo e com experiência limitada. Então, é um dos países que mais precisa disso. Agora, eu acho que, sendo de fora do sistema, eu só queria ressaltar que o Brasil é um dos países líderes no mundo em termos da sua estratégia da sua estratégia nacional de inclusão de educação financeira. Né? É um dos primeiros 20 países a ter uma estratégia, né? Não só formalmente ter uma estratégia, mas é fundamental para essa estratégia a parceria público-privada. Então, o Brasil conseguiu montar uma parceria público-privada sofisticada. Né? O Brasil tem um sistema de... Uma das dificuldades na questão de educação financeira é você mapear o que está acontecendo no país. Isso o Brasil tem, com essa iniciativa do Banco Central e da estratégia de mapear. Então, é muito importante a gente mapear essas estratégias. Acho que o Brasil está muito conectado no que está acontecendo fora do Brasil. Tá certo? O Brasil, como já ficou claro aqui de várias coisas, tem material didático para promover isso em português, adaptado ao Brasil. O Brasil tem a melhor avaliação de educação financeira feita no mundo até hoje, que é a avaliação experimental que foi feita dessa avaliação junto com o Banco Mundial.
né? Então, quer dizer, na verdade, o Brasil é um importante protagonista no mundo em termos de educação financeira. Isso não quer dizer que estejamos bem, porque o desafio para a gente é infinitamente maior do que para a Holanda, ou para a Austrália, ou para a Nova Zelândia. Só queria complementar rapidinho, por que esse projeto piloto foi feito com 400 escolas virou benchmark internacional? Pelo rigor metodológico do processo. Porque é muito comum você ter muitas iniciativas que você não mede, você não avalia, você não tem uma metodologia científica por trás. Então, eu acho que o grande sucesso desse programa é a riqueza da metodologia, porque é algo que muita gente esquece. A gente faz um programa, gasta muito dinheiro, não mede, não avalia. Então, eu acho que isso aí a gente tem que sempre bater nessa tecla. Essa avaliação que foi fantástica, nós temos que traduzir isso talvez num grande relatório, porque o que tem hoje são PowerPoints perdidos por aí. Quer dizer, a gente ainda não conseguiu traduzir isso você tem a melhor avaliação feita no mundo, mas você não conseguiu traduzir isso ainda num documento sólido. Tem duas perguntas que você faz. A primeira como é que consegue os esportes sobre endividamento? Então, esses esportes nós vamos colocar no portal Meu Bolso em Dia, e aí todo mundo vai poder usar, né? E ainda não está, tá? O projeto acabou, ele terminou agora recentemente. A ideia é divulgar, inclusive, se for possível, o Banco Central também nos disponibilizar os vídeos, para colocar no Meu Bolso em Dia também. É interessante fazer esse intercâmbio, né, de informações. Então, a gente vai colocar no Meu Bolso em Dia, tá? Calculadora do cidadão, não? Nós temos o GIMP, que também é outro produto similar, mas podemos colocar a calculadora também. Aliás, o produto que mais tem download nosso é uma planilhinha bem simples de Excel que as pessoas baixam. Eu acho que o importante é mais a ação de querer planejar. O instrumento tem vários, né? Mas podemos colocar também. Porque a calculadora não é uma tabela de orçamento, é uma calculadora financeira. Então ela projeta ali valor futuro. O meu professor ali, professor de todos os jornalistas, ele sabe, né, a dificuldade que a gente tem. Então, ela facilita muito, porque ela mostra o custo do endividamento, ela projeta, ela atualiza valores. Então, é um instrumento para ele conversar, negociar no banco, muito bom. E tem uma outra pergunta para você, Fábio, que é fundamental. Mas seria possível separar a venda do aconselhamento financeiro? Seria bem-vindo existir conselheiros financeiros nas instituições para análise, para auxílio de clientes que tenham interesse no auxílio na hora da decisão? Essa é uma pergunta interessante mesmo, né? A minha opinião é que o gerente da conta da pessoa tem que ter esse papel duplo. Você pode falar, mas é impossível. Eu não acho que seja impossível. Se você informar corretamente, se você preparar o gestor para fazer esse papel, na minha opinião, é possível. A gente chama de venda consultiva, né? O que é a venda consultiva? É aquela venda no qual você informa corretamente, consegue pegar o perfil do cliente e desse perfil dar um produto mais adequado e, principalmente, garantir a sustentabilidade daquele cliente. Isso não é simples, é complexo, mas essa coisa de aconselhar, na minha opinião, o gerente da conta, que é aquele que é responsável por aquela conta do cliente, ele tem que ser responsável pela saúde da conta. Então, não dá para tirar dele esse papel. Lógico que você pode capacitar mais pessoas, mas o gerente da conta, no fundo, é o responsável pela sustentabilidade daquela conta. Eu acho que o papel do gerente, no momento agora, ele ganha uma relevância, né? Eu já falei isso publicamente várias vezes, minha gerente há 15 anos. De agência para ficar com a mesma gente, porque ela me ajuda muito em organização de fluxo de caixa, de uma série de coisas. Agora, eu acho que os bancos têm que resolver ali esse conflito existencial deles, porque eles colocam que tem metas, os gerentes têm que ter metas, enfim, todos nós temos que ter metas, os gerentes têm também, e que muitas vezes tem um conflito de interesse. Vocês podem ver aqui, pelas apresentações que foram feitas, e pelas informações que foram passadas, é que a grande notícia boa disso tudo é que você tem gente muito bem preparada e muito correta no debate, participando do debate. E isso é muito bom, né? Quer dizer, eu encontro sempre com a Modi, com o Fábio, a gente já teve
essas discussões em vários outros painéis, enfim, a gente sempre está falando sobre isso, discutindo, trazendo novas informações, enfim, um painel como esse há 10 anos atrás era impossível, né? Um país com exatamente, um fórum como esse, ver o Banco Central tão envolvido na questão da cidadania financeira seria impossível, a própria FEBRABAN participando, porque a gente já participou de painéis assim que a plateia foi implacável com ele sempre se saiu muito bem. Então, assim, o fato de você ter pessoas preparadas participando disso, os bancos terem colocado, o próprio Banco Central, eu acho que é muito bom. A gente vai ter que encerrar porque deu tempo. Tem algum recado? Volta às 2h30 para a próxima mesa. Obrigada.